Chegamos em mais uma terça-feira e preciso dividir com vocês que, cara, que dia bonito. Que dia incrível. Eu acho que é uma obra de Cristo, esse sol, esse pôr do sol, esse céu, esse azul que parece um oceano. Cara, incrível. Deus é muito bom. E a gente tem que dar graças a tudo mesmo, porque, cara, Deus é perfeito em tudo que ele faz. E aí a gente fica pensando como pode ser, né, cara? Que incrível. Eu tô num momento daquele de reflexão que nem eu sei explicar, mas é lindo de se ter. E eu acho que um pouco da palavra, do estudo que eu fiz durante o almoço, durante toda essa etapa que eu tive hoje, que falou muito comigo sobre esse tipo de coisa, sabe? Do amor de Cristo como um todo. E aí veio a motivação do tema de hoje, que é o amor que permanece quando todos vão embora. Eu vi um texto lá em João que é: nem eu te condeno, vai e não peques mais. E hoje a gente vive um mundo que te ama quando tudo está bem. As pessoas, elas têm muito valor e amor por ti quando estamos produzindo, quando estamos acertando, quando correspondemos às expectativas das outras, que muitas vezes são expectativas muito mais aquém do que poderiam esperar. Mas o amor de Jesus pela nossa vida e diante de toda a obra que Ele nos deu é diferente. Ele nos conhece completamente e ainda assim escolhe permanecer, mesmo sabendo de tantos pecados e tantas falhas que nós temos. A grande revelação do Evangelho que eu poderia dizer não é apenas que Jesus tem poder para fazer uma transformação dentro de ti que tu nem... que é um milagre às vezes, né? É que Ele decide nos amar antes mesmo de transformar. Ele pega o teu pior e pouco em pouco Ele transforma em algo diferente. Ele lapida uma pedra, ele lapida um diamante até ele se tornar uma obra de arte. E aí a gente chega e não valoriza isso. É triste. Mas é o nosso lado humano, às vezes, por tudo isso que foi trabalhado na nossa mente por anos e anos e anos. Mas Romanos a gente lê, né? Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus vê o pecado, mas enxerga as pessoas. A mulher arrastada para o centro da praça, ela não é vista como filha de ninguém, não é vista como alguém ferida, ela é vista apenas pelo erro que ela cometeu. E aí a gente sabe que a gente está falando da Maria Madalena, no caso. Os religiosos enxergam apenas um pecado. E isso continua sendo até hoje a forma que essa passagem nos diz, né? Muitas pessoas se definem pelos próprios fracassos. Então, se eu sou divorciado, sou viciado, sou ansioso, sou um fracasso. Mas Jesus nunca olhou, e ele deu esse exemplo vívido com a Maria Madalena, que ele nunca olhou para o que ela era, para as falhas. Ele olhava para o coração da pessoa. O amor de Cristo, ele não é que ele ignora o pecado, mas ele não reduz a pessoa ao seu pecado. O teu pecado não define quem você é. O teu pecado, ele não define a sua história, ele não define o seu futuro. São suas escolhas que definem o seu futuro. Esse é o ponto. E o que você quer fazer dele. E o mais bonito disso tudo é que Jesus permanece quando todos querem apedrejar as pessoas. E é muito forte quando você imagina essa cena. Você pode ver um The Chosen da vida, qualquer filme do Mel Gibson, se você quiser, que é referente a Cristo, na vida de Cristo, que essa cena é muito bem retratada de forma visual, então pra você sentir um pouquinho isso. Mas usa um pouquinho a sua imaginação agora e pensa, né? Tipo, todo mundo ali te cercando, com pedras na mão, acusando de todos que é lado, te falando besteiras, te falando coisas, te xingando, te ofendendo, duvidando da tua honra. E aparece uma pessoa que fica. Quando todos querem te condenar, ele fica ao teu lado. E quanto incrível é Jesus para fazer isso, porque hoje em dia a gente vê brigas. Se passando na rua, tu vê uma mulher brigando com o marido, tu nesse match, porque não é? Ou uma pessoa sofrendo algum tipo de situação perigosa, muitas pessoas nem param porque tem medo de ser eles o próximo. Então, tipo, não há uma hombridade em relação a isso. Lá em Salmos a gente lê, né? Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. E isso é muita palavra que reflete o quanto ele é pai, o quanto ele é presente, o quanto ele fica mesmo nos piores momentos. Talvez existam pessoas que sentem exatamente isso, sabe? Dentro de si, que são rejeitadas, que são esquecidas, decepcionadas consigo mesmo. E o Evangelho anuncia que existe alguém que permanece. Então imagina que consolador
é aquele Consolador. Jesus Cristo é o Consolador de todos nós, cara. E ele veio à Terra para consolar os seus filhos, para se sacrificar pelos seus filhos, para banhar os seus filhos na sua glória e permitir que através dele seja feita uma nova aliança. Cristo é lindo em toda a sua existência, gente. Não tem como. E ele fica. Mesmo quando tu acha que ele não tá, ele tá. Mesmo quando tu acha que ele tá no teu pior dia, ele tá do teu lado. Porque ele poderia permitir coisas absurdas na tua vida, mas ele ainda tá ali. Sabendo o quanto você consegue carregar. E Jesus tem a tendência de calar os acusadores. Não sei se você já notou isso. E uma cena muito poderosa dessa passagem da questão da Maria Madalena é a questão que Jesus escreve no chão. E depois diz: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E um por um vai embora. Porque diante da santidade de Cristo, todos descobrem que também precisam da graça. Que precisam de perdão. Que já erraram. Que são falhos. Que são pecadores. E o Evangelho nivela todos nós a esse nível. Alguns pecaram de forma visível, outros têm formas escondidas. E somos pecadores porque temos a semente do pecado dentro de nós. Mas todos nós, independente de quanto é o seu pecado, necessitamos do mesmo Salvador. Lá em Romanos a gente lê: pois todos pecaram e carecem de glória de Deus. E cara, como carecemos dessa glória de Deus? Vivemos numa terra que, se fosse pelo nosso lado mundano, provavelmente já teríamos nos matado, todos nós. Porque pensamos muito mais no nosso ego, em nossos bens materiais, em nosso próprio lado, em tirar vantagem, em ser melhor, em querer crescer mais, em passar por cima. E se não existisse o Espírito Santo dentro de nós gritando, e olha que ele ainda grita, imagine como seria esse mundo se não fosse o amor de Cristo. Jesus não apenas perdoa, ele restaura. E ele não termina a conversa com a Maria Madalena para dizendo: está tudo bem, fechou, é nóis, tô aqui, ninguém vai te perder jamais, pode ir pra tua casa, segue tua vida, segue o baile. Não, ele diz: nem eu te condeno, vai e não peque mais. O amor verdadeiro não apenas aceita o que aconteceu, ele transforma. A graça não é licença para continuar igual da forma que você está vivendo, é poder para viver algo diferente, porque na medida que você foi perdoado, aquilo já não existe. E se aquilo não existe, cabe a você decidir se aquilo vai voltar à tua vida ou não vai voltar à tua vida. O poder para viver diferente é dado mediante a graça do nosso bom Deus, que é de graça. O amor de Cristo é tão profundo que nos recebe como estamos, independente das roupas que estamos usando, quanto sujos estamos e quanto enfiados na lama nós estaremos. E quanto cheios de pecados e cheirando a pecado estaremos. É tão poderoso que não nos deixa como estamos. A única certeza que eu consigo te dar mediante a isso, quando tu aceita Cristo, é que o primeiro passo que você der, indiferente se ele seja um passo longo ou curto, tu já vai ter se transformado. Pelo simples fato de estar aceitando Cristo na tua vida. Ele não consegue habitar onde a sujeira está vivendo. Ele não coexiste com o pecado. E com a medida que você coloca ele no centro da tua vida, centro do teu espírito, centro do teu coração, centro da tua mente, centro de tudo que aquilo que existe em ti, que te orbita, como tu acha que vai ter espaço para pecado ali dentro? Como tu acha que vai ter espaço para incertezas e dúvidas? E com isso eu não estou dizendo que você não vai ter esse tipo de pensamentos, porque você vai ter. Eu acho que é normal para todo crente. Santo crente é aquele que nunca na vida duvidou, que nunca na vida teve pensamentos de incredulidade. Porque o coração humano é enganoso. Então ele acaba vazando a gente pensar algumas coisas às vezes. E o que a gente tem que ter aqui como centro de tudo isso, desse amor poderoso de Cristo, é que muitas pessoas acreditam que precisam mudar para serem amados por Deus, mas a ordem bíblica é totalmente inversa. Primeiro somos amados e depois somos transformados. E é assim que funciona a lógica de Cristo. Lá em 1 João a gente lê: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. A cruz não foi a prova de que existem pessoas boas, foi a prova de que existe um Deus que ama pecadores. E se você entendeu isso, parabéns, você entendeu o que foi o sacrifício da cruz. Então, no final de tudo isso, as pedras ficam no chão, os acusadores vão embora, mas Jesus permanece. Tudo vai embora, mas Jesus fica. Teu relacionamento pode terminar, mas Jesus fica. Teus bens materiais podem ser liquidados, mas Jesus fica. Tua cidade natal pode não ser mais a tua casa, mas Jesus vai acompanhar você. O teu lugar de conforto pode não ser mais o teu lugar de conforto, mas Jesus do teu lado permanecerá. Esse é o amor que fica depois que tudo vai embora, que tudo termina, que as luzes se apagam. É Cristo.
Não adianta você colocar a sua esperança, a sua luz, o seu amor em algo humano. Porque humano é passageiro. É um tempo, é um estalar de dedos. Daqui a pouco você está no reino eterno. E no reino eterno, onde existe glórias e amor infinito de Deus perante a sua criação, porque ele vai estar ao lado daqueles que nele vivem. Aquilo sim é eterno. Então para de juntar riquezas onde a traça pode comer. E começa a olhar para o céu, onde teu espírito viverá para sempre. Acho que é uma lição muito importante para a gente ser relembrado. Então quando todos condenam, Jesus falou para todos nós, né? Isso é tão bonito, cara. Quando todos viam um caso perdido, Jesus viu um futuro. E esse é o amor de Cristo na nossa vida. Um amor que conhece o pior sobre nós e ainda oferece o melhor dele sem querer nada em troca. Então, cara, se você é alguém que é afetado por culpa, vergonha, medo, feridas que alguém já te fez, a mensagem de Jesus continua a mesma, meu filho. Não te condeno. Nem eu te condeno. Ele não está chamando para uma religião, ele não está te chamando para você viver qualquer outra coisa. Ele está te chamando para estar perto dele. Porque o amor de Cristo não começa quando acertamos. O amor de Cristo começa exatamente no momento que encontramos e percebemos que não conseguimos acertar sozinhos. Que a nossa autossuficiência é o nosso maior problema. Que estar em Cristo é a nossa única solução. E ali, apenas ali, entenderemos o amor dele como um todo. Então, cara, aproveita esse céu maravilhoso, olha pela tua janela, vê quanto incrível está esse céu ainda antes dessa chuva que vai cair. E entende, você é filho amado, você é filho querido, você é filho protegido, você é filho blindado, você é filho banhado, você é filho mais precioso para aquele homem que tudo nos faz. Confia nele. Entrega a boa porção, para de se alimentar de migalhas. Vive em Cristo. O teu banquete te espera. Você só precisa se posicionar nessa medida que precisa ser dada. Deus te ama, irmão. E o amor dele sempre vai te amar. Porque quando tudo for embora, é ele que vai estar do teu lado.